Olá pessoal do curso de redação, professora Marisa, professor Marcel. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Uma força, sempre dando uma força para vocês seguirem em frente, tá? Eu fiquei muito feliz com o resultado da produção da semana, em que vários alunos escreveram, fizeram a parte objetiva, fizeram a segunda fase, fizeram a redação. Então, porque eu sei que voltar, de repente, é um pouco devagar, a gente tem uma certa relutância, uma certa preguiça, mas vocês foram ótimos, tá? A grande maioria escreveu, né? Dos que vêm escrevendo, claro. E o que eu queria comentar com vocês é que FUVEST é outra conversa, né, gente? FUVEST requer de nós uma produção aí bem qualificada. Então, vocês vão notar que, de uma maneira geral, as notas caíram. Caíram porque ficamos mais de um mês sem escrever e, de repente, parece que a gente perde um pouco o jeito, né? E caíram também pelas exigências da FUVEST, né? Que, de repente, ela tem aqueles 3 itens que devem ser analisados com muito critério e o grau de exigência e o grau de nota que é, vamos dizer assim, que se obtém na FUVEST é um pouco diferente. Então, quem estava escrevendo para 7 deve ter caído provavelmente para 6. Houve algumas notas que foram reprovas de alunos assim que não entenderam. E então, o que eu posso dizer é que se você tirou nota no valor de 7 ou próximos de 7, pode comemorar, que a tendência é ir melhorando. A cobrança FUVEST é uma cobrança mais difícil mesmo, tá bom? Então eu vou comentar com vocês, embora a gente esteja na aula 35 e 36, a gente sempre vai comentar agora 2 aulas para trás. Por quê? Porque até vocês me mandarem os textos, e a maioria manda no limite da terça-feira, então o que eu vou corrigir? Eu corrigi essa semana os textos da aula 31 e 32. Então vai chegar a aula, vão chegar as aulas 33 e 34 até terça-feira. Então, a próxima aula é que eu vou comentar. Então, nós vamos sempre comentando 2 semanas para trás, por quê? Vamos dizer assim, pelo o nosso limite, né, com relação a nos comunicarmos aí via internet, então fica um pouco limitado aí. Eu teria que deixar para gravar a aula na quarta-feira para receber os textos da terça. Mesmo assim, eu teria que corrigir esses textos vamos dizer assim, durante a madrugada, para de manhã a aula estar pronta para vocês. Então, vai ficar assim. Sempre a gente vai comentar 2 aulas para trás. Então, o tema da FUVEST de 2013, que era o tema a foto do shopping center, envolvia consumismo, tá certo? Então, o que eu percebi aí no desenvolvimento desse tema? Capitalismo, consumismo foi o que predominou. Vocês falam de uma falsa felicidade que é produzida pelo cartão de crédito, que não é uma felicidade real, que é uma felicidade falsa, momentânea, e que logo em seguida ela vai requerer uma outra aquisição e um outro consumo para que ela se reproduza, para que ela aconteça novamente, tá? Então, o que vocês falaram no seu texto? Citaram Karl Marx, logicamente que citaram Bauman, Sociedade Líquida Moderna. Deixa eu contar uma fofoca aqui para vocês. O Marcel comprou um gatinho persa, muito bonitinho, pro Luiz Antônio. Adivinha o nome que ele colocou no gatinho? Zygmunt Bauman.
Só para vocês terem. Então, lógico que a aluna do Marcel sempre vai falar de Bauman, né? E a sociedade líquido moderno, que tinha tudo a ver aqui com o nosso tema. Falaram o fato social de Durkheim. Muitos citaram a Revolução Industrial como o início do capitalismo. Alguns foram buscar Aristóteles, falando sobre essência e acidente. Schopenhauer, o homem é escravo de suas vontades. Max Weber, o capitalismo, lucro não é pecado, e daí o capitalismo. Rousseau, o contrato social. A obsolescência programada. E Adorno, a lógica de consumo manipulada. Então, do ponto de vista de citações, de busca, de explicação do porquê, né, o consumo é tão intenso nos dias de hoje, vocês se saíram muito bem. O que eu confesso para vocês é que eu esperava que vocês fossem mudar um pouquinho o olhar, tendo em vista a pandemia, o isolamento social. Nós temos sido obrigados a nos afastar da vivência do shopping center, do consumo imediato, daquela vontade de ter uma coisa nova e aquilo seria representativo de estar feliz. Então, a maioria continuou analisando o tema da forma como observava antes da pandemia. Só houve uma aluna que fez essa abordagem. Essas duas abordagens, eu tive no texto da Heloísa o melhor texto. E eu vou ler para vocês, tá? Porque FUVEST é bom a gente ter uma referência, é bom a gente ter um parâmetro aí para comparar com o nosso texto. Eu achei o final do texto dela uma coisa assim fantástica, viu, Heloísa? Adorei aquele final. Débito ou crédito? De acordo com o sociólogo alemão Max Weber, a ética protestante e a reforma religiosa teriam impulsionado o capitalismo, uma vez que o lucro deixou de ser considerado pecado. A partir daí, o capitalismo se desenvolveu e os valores medievais foram substituídos por outros. Como para Durkheim a sociedade é maior do que o indivíduo e esse acaba incorporando os valores daquela, as pessoas hoje seguem um conjunto de valores capitalistas, segundo os quais você é aquilo que possui. A imagem de um shopping lotado e um anúncio que diz que o melhor da vida é aproveitado através de um cartão X são reflexos de uma sociedade que prega que é necessário consumir e comprar para ser feliz. No mundo atual, felicidade significa passar o cartão à vista, ter o melhor carro, o celular mais novo e as roupas da moda. A essência dos indivíduos é formada não pelo que eles são, mas pelo que eles possuem. Para Zygmunt Bauman, na sociedade líquido moderna, as coisas mudam em um intervalo de tempo inferior ao necessário para a consolidação dessas mudanças. Assim, tudo se torna descartável e obsoleto rapidamente. E para ser feliz, é necessário comprar mais e mais. Esse impulso consumista preenche o vazio dos indivíduos com uma felicidade superficial e passageira, que logo acaba e deve ser buscada novamente através do único meio possível, o cartão X. Nessa sociedade, tudo é descartável, até mesmo as pessoas. O mundo está cada vez mais permeado por relações superficiais, marcadas por interesses. Momentos com a família e com amigos são substituídos por idas ao shopping, onde o brilho das vitrines ofusca, cega e convida a entrar nas lojas, portais para a felicidade. Cada sociedade possui seus valores, os quais condizem e se enquadram com os contextos histórico, econômico e social em que está inserida.
Em um mundo marcado pela busca pelo lucro e pelo dinheiro, os valores refletem essa necessidade pelo consumo. Bancos, lojas e shoppings estão sempre de portas abertas para atenderem às nossas necessidades. A felicidade está logo ali. Você sabe como alcançá-la. Débito ou crédito? Muito legal esse final. Achei assim genial, viu, Elô? Parabéns. A outra redação que considerou o agora, o momento, a pandemia, e fez uma análise mais específica dentro desse contexto atual, foi a redação da Ana Luísa, que eu vou ler para vocês, só para vocês perceberem. Eu achei que seria essa abordagem que vocês fariam, mas não, vocês fizeram a abordagem de antes da pandemia. Uma observação, a redação da Heloísa, eu não coloquei nenhuma vírgula. Perfeita do ponto linguístico, do ponto gramatical, tá? A redação da Ana Luísa. A fuga do eu. O conceito de indústria cultural, articulado no século XIX pelos filósofos da Escola de Frankfurt, retrata os aspectos da atual sociedade de consumo, como, por exemplo, a despersonalização do homem a partir de escolhas já condicionadas pelo mercado. Theodor Adorno argumenta sobre uma lógica de consumo manipulada pela ideologia dominante, o que acarreta a homogeneização das mercadorias e do homem enquanto indivíduo consumidor. Entretanto, no atual cenário pandêmico, o consumo em lojas fiscais foi limitado pelas sanções de vigilância impostas, mas não significou a sua diminuição, pelo contrário, acarretou aumento exponencial em vendas online. A lógica subentendida pelo marketing na propaganda supõe que o indivíduo, ao adquirir o cartão X, possa usufruir dos melhores bens materiais. Contudo, essa lógica tornou-se limitada dentro de um cenário de complexidades. A sociedade de consumo produz homens condicionados e escravizados por suas vontades e pelo tédio, fato que continua atualmente, ainda mais intenso pelo isolamento social, no qual o consumo online tem se tornado uma nova fonte de satisfação momentânea. A falsa percepção de satisfação pelas compras online é um retrato de uma sociedade que busca escapes e fugas da realidade. Dessa maneira, marcas e empresas têm associado sua propaganda ao consumo consciente, ou seja, atrelam seus produtos a éticas e a valores que se assemelham à maioria da sociedade, produzindo assim a falsa ideia de apoio ao consumidor e solidariedade ao momento enfrentado. Não obstante, é possível observar um processo ainda mais intenso da individualização e da introspecção do homem, ou seja, um consumo voltado ao microcosmo individual, na tentativa de suprir alguns prazeres que foram limitados pela pandemia. Dessa maneira, o consumo passou por uma remodelação e se tornou a única fonte de contato entre o sujeito, em distanciamento social abrigado dentro de sua residência, e o mundo exterior. Logo, adquiriu enorme visibilidade, o que aflorou o egocentrismo e o individualismo, na tentativa de amenizar o contato do homem pós-moderno com a verdadeira essência do eu. Tá? Então, parabéns também, Ana Luísa. Ana Luísa
pela abordagem, que você adaptou o tema para o momento que nós estamos vivendo e só não obteve a mesma nota por conta de alguns errinhos que ainda identifiquei no seu texto. Mas os dois textos, um foi 7,4, este, e o outro foi 8. Para vocês saberem o valor real da sua redação, é só multiplicar por 2. Como ela vale 5, então a nota que eu dou é o equivalente ao valor total 5. Se você quer saber o valor de 0 a 10, para você se posicionar, é só vocês multiplicarem o valor por 2. Certo, pessoal? Então, do ponto de vista da análise dos textos, então, vamos caprichar mais para uma FUVEST, porque ela é mais exigente com relação à qualidade do tema, né? Que o próximo que vocês vão fazer agora é menoridade, para essa semana que vem. Então, ela é mais exigente na elaboração do tema e vamos dizer assim, na avaliação que é feita sobre cada redação, tá? Com relação à segunda fase de 2013, a resposta pretendida, vamos ver aqui qual era a resposta esperada. Ditadura, democracia. A diferença entre uma democracia e um país totalitário é que numa democracia todo mundo reclama, ninguém vive satisfeito. Mas se você perguntar a qualquer cidadão de uma ditadura o que acha de seu país, ele responde sem hesitação: não posso me queixar. Milor Fernandes. Para produzir o efeito de humor que o caracteriza, esse texto emprega o recurso da ambiguidade. É uma pergunta. Esse texto emprega o recurso da ambiguidade? Justifique sua resposta. Sim. Onde é que existe ambiguidade? Na frase, não posso me queixar. Qual é a dupla leitura? Ela permite a interpretação de que o homem não reclama da ditadura porque tá bom, porque ele está contente, porque ele está satisfeito. Não posso me reclamar, por quê? Porque está tudo certo. Ou então a outra leitura, que é a mais provável, não posso me queixar porque eu sou proibido de fazer queixa. Não se pode criticar um governo ditatorial, que você vai ser punido. Então eu não posso me queixar no sentido literal. Não me é permitido fazer queixas, certo? Na letra B, reescreva a segunda parte do texto de mas até queixar, pondo no plural a palavra cidadão e fazendo as modificações necessárias. É uma constante a FUVEST fazer esse tipo de pergunta. Ela pega uma palavra dentro de um contexto, pede para vocês flexionarem essa palavra e vão fazer somente as adaptações necessárias. Então, algumas coisas permanecem intactas e outras vão sofrer variações concordando com aquele nome que foi flexionado. No caso aqui, cidadão. Mas se você perguntar a quaisquer, plural de qualquer, quaisquer cidadãos de uma ditadura, o que acham, os cidadãos acham de seu país, eles, os cidadãos, respondem sem hesitação: não podemos nos queixar. Então, teve muita gente que permaneceu em não posso me queixar. Não, aí também teria que ser flexionado, porque são cidadãos falando, e não você individualmente, tá certo? Mas a maioria acertou, tá? Agora vamos para a terceira parte, falhas linguísticas. Eu vou tentar identificar onde que eu estou vendo o maior número de falhas e trazer para vocês do ponto de vista gramatical. A vírgula continua sendo um problema, então eu chamo atenção para a vírgula toda vez que houver um adjunto adverbial deslocado. Você tirou o adjunto adverbial é no final da frase. Você tirou na oração, passou para o começo, passou para o meio, ele deve vir isolado pela vírgula, e é uma vírgula da qual vocês estão se esquecendo. Seja o adjunto adverbial através de uma locução, seja o adjunto adverbial através de uma oração.
Mudou de lugar? Vírgula obrigatória, tá? Crase, gente, não ocorre crase diante de masculino, não há essa possibilidade. Não ocorre crase diante de verbo, não há essa possibilidade. E não ocorre diante de pronome. A grande maioria dos pronomes não aceitam a crase, tá? Esse ainda tem gente se confundindo, este é catafórico, eu ainda vou falar, e esse é anafórico, eu já falei e estou retomando, tá? O fato é este, 2 pontos, e eu vou falar. A vacina está sendo produzida, ponto. Esse fato reflete uma busca política pela, vamos dizer assim, primazia da vacina. Então, este eu ainda não tinha falado. Esse eu retomei algo que eu já disse. Atenção para a concordância, gente. O núcleo do sujeito é que puxa a concordância. Então, às vezes, vocês põem o sujeito longe do verbo e daí vocês erram. Notem que, geralmente, eu puxo lá, mesmo que esteja longe, eu puxo a flechinha para mostrar para vocês quem está errando ali, por que está errado. Porque o núcleo do sujeito é aquele que nós vamos buscar lá atrás. Tá certo? Tudo bem? Agora, para a aula de hoje, 2018, 19 e 20, fechando o ciclo FUVEST, fechando como exercício, né? A gente ainda vai 2 semanas comentando o FUVEST. São 28 questões objetivas que eu selecionei. Coloquei uma questão dissertativa de 2020 e também coloquei a proposta de redação de 2020, o papel da ciência no mundo contemporâneo. Nossa, olha que premonição esse texto, hein? O papel da ciência no mundo contemporâneo. Olha a visão que, vamos dizer assim, uma visão mundial que foi transformada tendo em vista a pandemia. O papel da ciência no mundo contemporâneo, no final do ano passado, ainda antes da pandemia, foi um tema, vamos dizer assim, bastante procedente, tendo em vista o momento que nós vivemos hoje. O valor da ciência diante de uma situação como essa que nós estamos vivenciando. Certo, pessoal? Tudo bem? Então, um bom trabalho para vocês. Quem não se inscreveu na primeira semana, vamos nos esforçar agora para fazer, para pegar o ritmo novamente. Eu coloco assim em prioridade vocês se lembram que vocês fizeram aquela ficha para mim no começo do ano? Então, assim, na prioridade, Unicamp estava em 4º lugar, FUVEST em 3º, Unesp em 2º, Enem em 1º. Então, nós estamos fazendo vamos dizer assim, um cronograma respeitando isso. Já vimos o Unicamp no final do primeiro semestre. Estamos vendo agora a FUVEST, que é, vamos dizer assim, o 3º lugar dentro das prioridades de vocês. E depois vamos passar para a Unesp e, em último lugar, vamos deixar Enem. Eu estava lendo agora que a Unesp está mudando o seu critério de vestibular para a 2ª fase e que ela vai ser toda através de questões objetivas. Então, vamos ver se isso daí realmente se confirma. E aí nós vamos ter que rever as nossas aulas de Unesp e priorizar somente questões objetivas para o vestibular deste ano. Tá certo? A redação, ela é de caráter obrigatório por uma mudança na Constituição, na época do Sarney. Então, não há como tirar a redação do vestibular, porque ela é uma exigência constitucional. Então, acredito que nesse quesito não vai haver qualquer alteração. Certo, pessoal? Então, um bom trabalho para vocês, uma boa semana, fiquem bem, tentem enfrentar e superar tudo isso. Estamos juntos.
de mãos dadas com vocês, tá? Beijo grande. Tchau, tchau.